Conseguem ouvir e ver? Ok, sim senhor. Então vamos começar mais um webinar, hoje sobre a motherboard. A motherboard, como sabem, é o componente principal do nosso computador, é onde tudo assenta, é a placa-mãe em português, porque precisamente todos os componentes trabalham sobre essa placa e vamos aqui analisar um bocadinho, com algum detalhe, algumas coisas sobre a motherboard. Então, começamos por dizer o quê? A motherboard é composta por camadas de cobre. Camadas de cobre essas que são prensadas e que servem então para quê? Para conduzir a informação sob forma de impulsos elétricos no nosso computador. Essa informação sob forma de impulsos elétricos é então conduzida através dos barramentos. Barramentos esses que são precisamente traçados de cobre que têm a ver com essas camadas sobrepostas. Algumas das camadas de cobre também servem não para conduzir a informação, mas para isolar a motherboard e protegê-la do ruído e do eletromagnetismo. Portanto, há aqui uma dupla função em relação às camadas de cobre. Quanto mais camadas a motherboard tiver prensadas, melhor será a sua capacidade de condução dos sinais elétricos e, neste caso, da informação. Então, a melhor imagem que eu vos posso dar da forma como uma motherboard é construída é um bolo mil folhas. Portanto, não sei se estão a ver um bolo mil folhas. São muitas camadas fininhas de massa folhada sobrepostas umas às outras. É claro que não são tão prensadas como a nossa motherboard. Mas imaginem um mil folhas de cobre. Já ia um Ruben, ok. Imaginem um mil folhas de cobre, mas prensado até ao seu limite, até não dar para prensar mais. Esta é a forma como as motherboards são construídas. Ou seja, aquilo que nós temos como barramentos para conduzir os nossos sinais não são mais do que traçados de cobre, ou seja, os buzzes em inglês, os buzzes, são traçados de cobre que aproveitam essas camadas prensadas umas em cima das outras. Sendo que essas camadas prensadas são e permitam-me só que eu busque aqui uma imagem para vos ilustrar melhor, não são mais do que circuitos impressos, ou seja, perdão, deixem-me só procurar aqui uma imagem de exemplo. Esta imagem é boa. Esta aqui, exato. Eu vou pôr aqui no vosso ecrã. Esta imagem é uma imagem que mostra muito bem, que ilustra muito bem esses circuitos impressos que são então por onde circula a informação entre componentes. Estes pontinhos que vêm aqui entre esses circuitos são pontos de contacto onde normalmente são soldados os contactos dos componentes. Então, isto é a parte de trás, mal dito, da motherboard, da placa-mãe, sendo que esta parte aqui é a parte do CPU, vista por detrás. Todos estes traçados de cobre não são mais do que a parte física que nós chamamos os barramentos, portanto, porque é onde circula a informação. Então, temos alguns conceitos que são importantes aqui para a nossa questão da motherboard. Eu vou colocar aqui uma imagem de uma motherboard um pouco mais antiga. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui todos os componentes principais da motherboard. E temos aqui o socket, para o processador, que neste caso não tem qualquer processador instalado.
Temos também aqui o nosso North Bridge, ou seja, a parte norte do nosso chipset, a parte sul, o South Bridge do nosso chipset, um slot AGP, que era um slot de placa gráfica que era muito utilizado nos anos 2000 e que atualmente já praticamente caiu em desuso, e 5 slots PCI. Aqui temos a pilha que alimenta o chip do CMOS, que é onde os programas da BIOS ficam guardados. Esta pilha dura muitos anos porque o chip do CMOS tem um consumo de energia tão baixo que portanto, não gasta praticamente energia nenhuma. Depois temos aqui esta patilha, que é a patilha que vai servir para prender o nosso processador, e temos ao lado também uma ficha onde ligamos a alimentação elétrica da ventoinha. Aqui temos as fichas todas que permitem ligar desde a placa de som aos USBs, perdão, até à porta de rede Ethernet, também uma porta série, as portas PS2 para rato e teclado, e também uma porta paralela, ou seja, aqui ainda tínhamos portas paralelas, portas série, que hoje em dia cada vez estão mais em desuso, e temos aqui o conector, ou seja, a ficha que vai permitir ligar a alimentação que vem da fonte de alimentação, neste caso uma alimentação ATX, que vai fazer a sua função. Aqui temos duas fichas IDE para ligar discos rígidos IDE. Portanto, não se esqueçam que eu referi que esta era um desenho de uma motherboard mais antiga, e começo por esta propositadamente. Aquilo que vem aqui azul e aqui também são os jumpers. Alguns de vocês já me colocaram esta questão do que era um jumper. Um jumper não é mais do que uma pecinha plástica com um contacto metal interior que liga dois contactos entre si para determinada função. Portanto, os jumpers normalmente são configurados à mão e já vêm pré-configurados na nossa motherboard. Há um jumper que é o jumper 51, que normalmente anda por aqui perto do nosso, da nossa BIOS, da nossa pilha, anda por aqui. Nesta motherboard até nem está muito visível, até é provável que seja um destes dois. O jumper 51 é o jumper que nós tiramos quando queremos limpar a nossa BIOS, ou seja, quando queremos fazer um reset à nossa BIOS, nós utilizamos esse jumper 51, retiramo-lo com a corrente desligada do computador, ou seja, sem o computador estar a ser alimentado da rede elétrica, e esse jumper 51 vai limpar a BIOS, ou seja, vai colocar a BIOS aos padrões de fábrica. Portanto, isto há alguns conceitos mais genéricos aqui da motherboard. O que é importante aqui referir, por exemplo? Temos aqui os nossos sockets de memória que permitem, os slots de memória que permitem ligar, que permitem instalar as nossas memórias. Neste caso, para Dynamic RAM, na altura, dois slots, e que permitiam instalar ali 2 pentes de memória. Esta memória comunica com o CPU usando o North Bridge, e essa passagem entre a memória e o CPU, dependendo da sua velocidade, é aquilo que nós chamamos o Front Side Bus, ou seja, o FSB. E quanto mais elevado for o Front Side Bus, mais rápido será a capacidade de processamento do nosso computador. Porquê? Porque significa que a memória de transmissão, a capacidade de transmissão de dados entre a memória e o processador é mais elevada, porque o Frontside Bus, o FSB, é precisamente essa capacidade de transmissão de dados entre a memória RAM e o processador. Depois, o próprio processador contém algumas memórias que são as memórias cache,
que permitem acabar com o quê? Acabar, ou às vezes não conseguem acabar, mas minorar o quê? Os estados de espera. Sempre que há um estado de espera, ou seja, que há uma quebra na transmissão dos dados entre a memória RAM e o processador, a memória cache como que vai lá dar um empurrãozinho. Exatamente, Diogo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, o que nós podemos aqui sinalizar logo é que para trabalhar, ou seja, para a capacidade que tem de mandar os dados, de ligar o processador à RAM, é o Frontside Bus, é o FSB. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, temos o nosso chip do CMOS, que contém os programas da BIOS. O que é a BIOS? A BIOS é o Basic Input Output System, ou seja, é o controlo básico de entradas e saídas do computador. Também existe um outro conjunto de programas que é a XIOS. A XIOS é a Extended Input Output System e já é uma forma mais avançada de controlar essa gestão de inputs e outputs. Então, tudo isso funciona em cima de que componente? Em cima da motherboard. A motherboard, a placa-mãe, suporta todos estes componentes. Depois, é claro, tudo vai encaixar nestes slots, nestes sockets também e nestas fichas, ligando o computador quer aos componentes internos, quer aos periféricos, ou seja, aos componentes externos. A motherboard aqui é a peça-chave e sem motherboard não temos computador. Como podem ver aqui também, estes círculos são os pontos de fixação da motherboard, ou seja, normalmente a caixa no seu chassi, já agora vou ver se descubro aqui também uma imagem. Ora, caixa, computador sem motherboard, vista interior. Deixa-me lá ver se aparece aqui alguma coisa. Temos aqui uma. Deixem-me só tentar ampliar aqui a imagem. Não. Exatamente. Então temos aqui uma caixa que nos mostra, neste caso, já com uma motherboard montada, aqui o cooler também, já montado, a placa gráfica, as ligações entre componentes, mas podem ver aqui alguma da furação que a caixa contém para poder instalar a motherboard nessa caixa. Então, estas furações permitem depois que nós coloquemos ali uns pequenos suportes que são suportes plásticos. Para quê? Para que a motherboard, os contactos traseiros da motherboard, aqueles que vos mostrei ainda há pouco, não fiquem em contacto com o chassi da caixa, não passando assim corrente elétrica entre a caixa e a motherboard e não cause nenhum curto-circuito, ou seja, não cause danos. Tem aqui uma caixa vazia, como podem ver, neste caso aqui tem as pecinhas, estas pecinhas são roscas metálicas, não tem problema de ser metálicas, porquê? E eu vou-vos dizer porquê. Porque, se repararem, aqui os círculos de fixação estão isolados do restante, dos restantes contactos da motherboard. Então, estes círculos vão assentar nestas pecinhas. A furação normalmente é standard, ou seja,
Fator de forma, exatamente. O fator de forma é que define estas furações. É isso mesmo, Gerson. Essas furações vão assentar então nestas peças. Estas peças vão impedir que a motherboard toque no chassi metálico, impedindo assim que haja curto-circuito e que a motherboard possa queimar. Portanto, aqui, como disse o Gerson e muito bem, faz parte do fator de forma, o tipo de furação que a motherboard possa conter faz parte do fator de forma dessa mesma motherboard. Eu queria ver se encontrava aqui mais alguma caixa para vos mostrar interiormente. Até tenho aqui uma fotografia que mostra bem essas peças. Como podem ver aqui, são estas pecinhas normalmente em latão que enroscam na furação da caixa e depois a motherboard vai assentar ali em cima e os parafusos vão enroscar na rosca interior destes suportes. Portanto, tem aqui o exemplo da utilidade desta furação que eu vos mostrei. Então, passando aqui a outra imagem, temos aqui uma motherboard já mais recente, sendo que é uma motherboard para gaming, ou seja, é uma motherboard muito boa. Ela está aqui já com o socket de CPU. Neste caso, há uma diferença entre este socket e este. Neste socket, o processador é que tinha os pinos que encaixavam nos furos que o socket continha. No caso desta motherboard, o socket já contém os pinos e o processador apenas tem contactos lisos que vão tocar em cima daqueles pinos. PGA e ZIF, exatamente. Muito bem, Diogo. Exatamente. Assim está bem. Vocês andam a estudar. Estou satisfeito com as observações. Então, o que é que nós temos aqui? As mesmas ligações, as mesmas fichas. Aqui, provavelmente, a ficha de rede, ou aqui, numa destas maiores. Também USBs. Neste caso, já deve haver HDMI também. E aqui para a placa de som, também, que deve ser, neste caso, on-board. Também os slots de expansão para as placas gráficas, como é uma motherboard de gaming, contém 2 slots de expansão, ou seja, permite levar 2 gráficas PCI Express para poder conjugar e ligá-las, inclusive, em conjunto, otimizando a capacidade gráfica do computador. Aqui têm o chipset desta board, com um dissipador também para o calor e aqui para a memória, os slots da memória que estão aqui, normalmente trabalham 2 a 2, ou seja, trabalham em paridade. Normalmente trabalha o 1 com o 3 e o 2 com o 4 para trabalhar em paridade e conseguir otimizar o Double Data Rate, ou seja, o DDR, aquela capacidade de trabalhar em pares que as memórias DDR possuem desde a sua primeira geração até à 4ª geração, onde estão mais atualmente. Aqui, este aqui é um dissipador de calor, neste caso do Southbridge desta motherboard. Também se divide em Northbridge e Southbridge. Pedro, acho que acabei de responder aqui. Northbridge, Southbridge e aqui ambos com dissipação de calor, porque a motherboard de gaming vai puxar muito pelos componentes e precisa de uma dissipação de calor muito mais intensa do que, por exemplo, naquela motherboard antiga de Pentium 4 que não necessitava de tanta dissipação. Vamos passar aqui a mais um exemplo. Neste caso, uma motherboard Tomahawk da MSI, que também é uma motherboard já topo de gama, que tem, como veem, esta tem nos sockets, já tem paridade de cores diferentes, 2 vermelhos, 2 pretos, para que se possa distinguir.
tem os 24 pinos de power, ou seja, já é segunda geração da ATX, já são 20 mais 4 ou 24. USB 3 também. Aqui tem SATA com 6 gigabits por segundo, 6 portas SATA. Tem também as portas, as fichas para o painel frontal da nossa caixa. O chipset, neste caso um chipset de gaming também. E tem aqui para os VRMs também uma dissipação. Ele vai funcionar com portas USB 2.0, 3.0 e 3.1, porque já é topo de gama. Temos aqui para o áudio, input e output, ou seja, line in, line out. E depois temos aqui também as diferentes portas, os diferentes slots que vão permitir fazer o uso desta motherboard e torná-la uma motherboard mais potente. Vou-vos mostrar mais uma motherboard aqui também. Neste caso, tem aqui 8 pinos de corrente extra para o CPU, ou seja, este CPU precisa de uma corrente extra que é alimentada a partir da fonte de alimentação com 8 pinos apenas para ele. Portas USB 3.0, temos VGA, DVI e HDMI, ou seja, 3 tipos de saída de vídeo. Já lhe respondo, Ruben, está bem? Dê-me só um bocadinho. Depois temos também aqui a placa de som, PCI Express. Temos aqui o onboard áudio, ou seja, a placa de som áudio com as saídas deste lado. A paridade, mais uma vez assinalada, 2 pretas, 2 vermelhas, para DDR4. 24 pins ATX para alimentação. Aqui para as portas USB 3, para podermos ligar a conectores externos. Perdão, e aqui também as portas SATA, peço desculpa, mas estou um bocadinho com tosse e de vez em quando tenho que fazer estas pausas. Temos aqui também SATA 6 gigabits e SATA Express, portas para fazer essa ligação. E esta é também uma motherboard bastante boa, uma motherboard Gigabyte, uma motherboard já com umas capacidades muito boas em termos de trabalho. O Ruben tem aqui uma pergunta, deixe-me ver. Uma caixa nova com um front USB 3.0, a motherboard não tem ficha para aceitar esta ficha? Não, se a board não tem, não há a mesma hipótese, Ruben. A board tem que ter mesmo o USB 3.0. Aqui não há adaptador que o possa ajudar. De nada, de nada. Então, aqui neste caso, uma motherboard com um socket para AM3. Alguém me sabe dizer qual é a diferença? Para a AM3. Ninguém me sabe dizer o que é aqui o AM3+. Não? Ora está. Exatamente, Ruben. São processadores da AMD. Ou seja, são para processadores da AMD e também os processadores de nova série. Alguns deles também suportam o AM3. Mas, neste caso, é para a AMD, que é o concorrente da Intel. E pronto, e é essa a diferença. A Maria Teresa perguntou-me qualquer coisa, o que é o PCH? PCH em que figura? Desculpe, Maria, na anterior? Deixe-me ver se eu vejo onde é que está o PCH.
Tenho a certeza que era PCH. Ah, PCI. Ah, o Z, aqui, Z170 é o modelo do chipset. E o PCH normalmente refere-se a hardware, PC hardware. O Salt Bridge é... Qual é a função? Por acaso ainda não expliquei. O North Bridge controla a velocidade de transmissão entre a memória RAM e o processador, entre outras funções, mas esta é a função principal, tendo então o tal FSB. O Salt Bridge tem como função principal controlar todas as entradas e saídas do computador, ou seja, quase sempre o Salt Bridge controla tudo o que são portas, tudo o que são ligações é controlado pelo Salt Bridge. Eu ainda não tinha dito isto, é importante referir quando falamos de motherboards para percebermos. Temos aqui uma outra motherboard, que neste caso vai suportar aqui processadores que usem este socket LGA 1366. Há vários modelos que suportam de processador. Tem também os 8 pins extra de alimentação. Tem, Maria Teresa, como vê aqui, já tem um North Bridge diferente. É um X58 da Intel, porque é neste caso, é o modelo da motherboard, é da Intel e tem esse North Bridge, ou seja, esse chipset North Bridge, e tem o Salt Bridge, que é um ICH10R, portanto, não sei de cor, nem ninguém é obrigado a saber de cor as características deste North Bridge e deste Salt Bridge, nem de nenhum North Bridge ou nenhum Salt Bridge. O que é importante é saber o que é que eles fazem, porque depois existem os manuais da marca que mostram precisamente as características, e aí nós podemos estudar e debruçar-nos sobre essas características. Aqui temos 2 vezes PCI Express de 16 vezes, portanto temos estas 2 vermelhas. Depois temos uma PCI Express de 1 vez com a sua ficha mais pequena e um PCI normal também para expansão. Aqui, esta motherboard o Salt Bridge trabalha em conjunto com as Xios, Diogo. A sua questão é uma questão pertinente. O Salt Bridge trabalha em conjunto com as Xios, sendo que o Salt Bridge é uma coisa física, é hardware, e a Xios é software, portanto é um conjunto de programas tal e qual como a BIOS. Está bem, Diogo? Ficou claro? Ok. Então, aquilo que nós temos aqui, uma curiosidade engraçada deste modelo de motherboard da SLI, é este botão de reset e para limpar a BIOS e o CMOS. Ou seja, ainda há bocado eu disse-vos que podiam tirar aquele jumper 51. Neste caso, esta board não tem um jumper, mas tem um botãozinho, ali aquele furinho, vai permitir enfiar ali um clipe ou uma ponta de uma chave fininha e vai fazer esse reset sem ser necessário nem tirar a pilha que alimenta a CMOS, nem o jumper. Portanto, neste caso, uma pequena curiosidade, uma inovação que a SLI tem nesta motherboard. De resto, tem as fichas todas, tal e qual como as outras. Tem aqui, neste caso, também as paridades para a DDR. Neste caso é DDR3 e tem 3 paridades, ou seja, 1, 3, 5 a vermelho, 2, 4, 6 a preto, para trabalhar e tirar a melhor performance possível da memória DDR. Então, falando... Tem sim senhor. Esta motherboard também tem ali uma ficha de som. Tem ali uma ficha, não é esta, perdão. Também não é esta. Acho que fechei a imagem sem querer. Pois fechei. Mas tinha lá uma ficha de som redondinha que permite ligar precisamente. Os condensadores, Gerson. Os condensadores servem para regular as tensões
dentro da motherboard, ou seja, eles vão fazendo aqui um papel de regulação, quer os condensadores, quer algumas resistências, quer alguns chips. Portanto, é essa a função desses componentes. Fazem também alguma filtragem, ou seja, para não haver ruído, para não haver excessos de corrente, o condensador faz essa filtragem e essa regulação. Então, a última placa, não era esta, nem esta, foi a que eu fechei sem querer. Neste caso, para terminarmos aqui hoje o nosso webinar, então só recapitular. A motherboard é composta por camadas de cobre prensadas. Algumas dessas camadas servem para isolar de ruídos e radiação. As camadas de cobre em formato de circuito impresso são, ao fim e ao cabo, o que conduz a informação em formato elétrico, e que é composto por impulsos de on e off, que são convertidos em sinal binário 1 e 0. Esses sinais circulam no barramento, nos 3 bus principais, e depois todos estes componentes que eu vos mostrei funcionam em harmonia com os componentes internos que nós instalamos, placas de som, placas gráficas, discos rígidos, discos SSD, etc., e também com os periféricos que se ligam a todas as portas que eu vos mostrei, HDMI, USB 2, 3, etc. Porta de rede, tudo isso. Então, o que nós temos de ter aqui em atenção é que, por exemplo, quanto mais elevado for o FSB, mais a motherboard será também rápida, e há componentes que são comuns a todas. Os sockets para os processadores, os sockets para a memória, normalmente trabalham a paridade para tirar melhor performance da memória. Também a BIOS, a XIOS, o North Bridge e o South Bridge. E depois toda a panóplia de ligações que permite ligar periféricos ao nosso computador. Importante, ao montar uma motherboard, colocá-la sempre em cima daquelas peças para que não haja contacto, daqueles suportes, para que não haja contacto direto dos pinos da motherboard com a caixa e não entrar em curto-circuito. E, muito sucintamente, era isto. O que é que muitos de vocês provavelmente já fizeram, o que eu vou mostrar agora, mas o que eu ia recomendar era que dessem um pulinho aqui a este link que eu vou partilhar convosco. Quem ainda não fez este jogo e possa fazer um pequeno jogo sobre a motherboard, onde podem identificar os diferentes componentes de uma motherboard e ver a pontuação que obtêm nesse jogo que eu criei aqui para vocês no EducaPlay. Este jogo está disponível também no campus e podem aproveitar para brincando um bocadinho, aprenderem e sedimentarem os vossos conhecimentos sobre as motherboards. O Gerson pergunta-me se haverá algum webinar sobre fontes de alimentação. Gerson, não tinha previsto nenhum, mas é uma ideia. Poderei eventualmente fazer um webinar sobre fontes de alimentação. Fiquem atentos ao agendamento dos webinars. Para a semana, em princípio, já estarão a sair os webinars de março. Já criei os de fevereiro e também 2 job skills aos quais podem assistir no vosso centro formativo se desejarem. O job skill funciona de uma forma ligeiramente diferente do webinar, ou seja, eu faço um webinar também, mas é transmitido apenas para os centros de formação e no final do meu webinar vocês ficam com o vosso preparador e fazem uma atividade para verificar os conhecimentos que adquiriram no webinar. Se desejarem inscrever-se,
as inscrições estão abertas nos vossos centros formativos para 2 Job Skills e no campus este webinar que foi hoje e mais um webinar ainda em fevereiro. Se eu não tiver inscrições nos Job Skills, provavelmente transformarei, entre aspas, esses Job Skills em webinars normais, passe as expressões, passe a expressão, entre aspas, não é? Como se costuma dizer, webinars como o de hoje, sobre as temáticas que iria usar. A Maria Teresa tem aqui uma última questão. Sim, se podemos fazer reset da BIOS desligando a pilha. Podemos, sim senhor, Maria Teresa. Normalmente, depende de modelo para modelo, mas em média, tendo o computador desligado da corrente, ou seja, sem o cabo de corrente na fonte, e tirando a pilha aproximadamente 10 minutos, a BIOS volta aos seus padrões de fábrica também. Ficou esclarecida, Maria Teresa? Gerson, quer saber... Ok. Gerson, quer saber a data de webinar ou Job Skill? Job Skill. Em princípio, para a semana será o webinar e nas 2 semanas seguintes será Job Skill.